Bem-vindos à Faculdade do Dinheiro, eu sou o Douglas. Primeiramente, bom dia ou boa tarde, boa noite, se você está vendo esse vídeo aqui depois. A gente está gravando esse vídeo aqui em caráter extraordinário, porque a Oi soltou um fato relevante para o mercado, ontem já, final da noite, e a gente vai conferir esse fato relevante, porque muita gente tem perguntado o que é esse fato relevante, no que está fundamentado e o que muda para as ações de Oi. Então a gente se sentiu na obrigação de fazer esse vídeo aqui também. Claro, se você ainda não é inscrito aqui, já se inscreve aqui na Faculdade do Dinheiro. E já vamos direto para o vídeo. A primeira parte interessante é que quando a gente está entrando aqui na parte de RI da Oi, eles já estão falando aqui da divulgação de resultados que vai acontecer no dia 12 de maio, após o fechamento de mercado. E aí, no dia 13, a gente vai ter a audioconferência explicando esse resultado já logo pela manhã. Então, se você quiser participar, você consegue entrar aqui no RI da Oi, clicar aqui e colocar a senha aqui, que é oi espaço S.A. Você pode copiar e colar a senha e você vai conseguir participar às 9 horas, horário de Brasília, no dia 13 de maio. Então, se você tem ações da Oi ou está de olho em ações da Oi, divulgação de resultados aí acaba sendo importantíssima para esse momento. E falando do fato relevante que foi divulgado no mercado ontem, a gente tem aqui esse fato relevante e foi divulgado no dia 10 de maio. Se a gente ver aqui, 10 de maio. Então foi no dia de ontem ali, no final da noite já. E por isso muita gente acha que acabou nem vendo ainda esse fato relevante. Mas basicamente é o seguinte, é um fato relevante que pode sim afetar alguma questão de resultado da Oi, mas não afeta as demonstrações financeiras efetivamente. Que é o seguinte, o fato relevante é de reapresentação das demonstrações financeiras do exercício de 2020, ou seja, do ano passado. A Oi, em recuperação judicial, em atendimento ao artigo X, informa aos seus acionistas e ao mercado em geral nessa data que o Conselho de Administração da companhia aprovou a reapresentação voluntária, ou seja, não foi por causa de auditoria externa, não foi por causa de qualquer necessidade que a CVM ou qualquer outro órgão apresentou, mas a Oi fez uma reapresentação voluntária aí das demonstrações financeiras referente ao exercício social encerrado em 31 de dezembro de 2020. A reapresentação das demonstrações contábeis, individuais e consolidadas do exercício decorreu da necessidade por correção de reclassificação, realocação nas linhas do DRE, DRE, que é a demonstração de resultado do exercício, entre os resultados das operações continuadas e operações descontinuadas pela companhia. Então, se a gente verificar essa tabela aqui, a gente vai ver como foi o consolidado de 20 e de 19. Sempre no DRE, realmente aplica-se ano corrente e o ano anterior. Então, por isso que a gente tem 2019 ali consolidado também. E a gente tem aqui a coluna do que foi apresentado e aqui a coluna do que foi corrigido. E a diferença entre essas duas é o ajuste, que é a coluna do meio, justamente. Então, a gente consegue ver alguns ajustes aqui que foram feitos. Primeiro, em relação a receitas operacionais, receitas ou despesas, né? Em 2019 aqui, ele tinha apresentado 7 milhões, ou seja, negativo, né, entre parênteses aqui negativo, ou seja, tinha tido despesas operacionais, e aqui foi reclassificado 1,2 milhão, ou nesse caso aqui, na verdade, 1,2 bilhão, e foi para 5,8 negativo. Em contrapartida, tanto em 2019 quanto em 2020, na verdade, é que foi o fruto dessa reclassificação, foi o resultado líquido de operações descontinuadas. Ou seja, aqui em 2020, vamos usar de exemplo, ele tinha colocado aqui que 520 milhões de reais aí tinha sido o resultado líquido de operações descontinuadas. E, na verdade, esse resultado foi de 7 milhões apenas. E aí, essa realocação, esse resultado que estava aqui, na verdade, acabou passando aqui para despesas financeiras. Então, não foi resultado de uma operação descontinuada, mas sim de alguma despesa financeira. Então, basicamente, foi isso que ele reclassificou aqui em 2020 e já em 2019 ele tirou aqui das operações descontinuadas também 1,2 bilhão e passou aqui para receitas operacionais. Então, justamente ficou essa a diferença aqui. Porém, se a gente vê aqui o prejuízo no exercício, né, que seria lucro auferido ou prejuízo no exercício, não houve alteração entre o que foi apresentado e o que foi corrigido. Realmente foi só uma realocação aqui dentro da demonstração de resultados que foi necessário ser feito devido à classificação que a Oi entendeu como errada no passado. Então, tirou aqui bastante do resultado líquido de operações descontinuadas. Ou seja, o resultado real que ele teve com operações descontinuadas
foi menor do que se tinha apresentado. Então, basicamente é isso. E aí a representação não afeta a demonstração do resultado, foi o que a gente falou exatamente agora, não do resultado abrangente, das mutações de patrimônio líquido, dos fluxos de caixa, lucro ou prejuízo societário por ação para o exercício, tampouco afetando a posição patrimonial e financeira e o desempenho das suas operações consolidadas para o exercício findo naquela data. A Oi confirma que a partir dessa data encontra-se à disposição dos acionistas na rede social da Oi e nos sites da CVM, da B3 e das relações com investidores da companhia, as demonstrações financeiras retificadas, as demonstrações corrigidas. E aqui, assinado pela diretora de Finanças IRI. Então, basicamente é isso. Pode ser interpretado de forma positiva pelo mercado, porque se na verdade a Oi teve menos resultado de operações descontinuadas, justamente por serem operações descontinuadas e não dar sequência para a Oi, acaba não sendo tão interessante ter resultado nessas posições. Então, pode ser que interfira de alguma forma positivamente nas ações, mas provavelmente sem grande impacto e talvez sem nenhuma mudança no que a gente tem até agora. A grande expectativa realmente fica aí na divulgação do balanço, que vai ocorrer no dia 12, com as apresentações do resultado no dia 13. Então, claro, a gente vai trazer aqui em primeira mão esses resultados. Se você não é inscrito aqui na Faculdade do Dinheiro, já se inscreve, porque a gente fala de Oi, de todas as ações do mercado, para os melhores investimentos para multiplicação de capital. E, claro, mais tarde a gente se vê de novo aqui no canal. Então, muito obrigado, excelente dia para vocês, Deus abençoe e até a próxima. Falou!